Olá pessoal, estamos aqui de volta para mais uma aula nossa de informática. Meu nome é Márcio Alveg e estou acompanhando com vocês a preparação, o preparatório aí para o Banco do Brasil. Bem, você sabe que na aula anterior a gente fez uma rápida introdução à linguagem Java. Legal? Mostramos que a composição, né, do programa, tá? A ideia das classes, class, a ideia dos métodos. Legal. É uma parte importante a gente entender os tipos de dados, né? Os tipos de dados que ele vai trabalhar. Claro, isso é uma coisa comum, normal, em toda e qualquer linguagem. O que vai existir muitas vezes, essa linguagem tem que definir antes, tem que definir depois, né? E aí você vai ver que, por exemplo, por ser uma linguagem compilada, se na hora que houver a chamada, a solicitação daquela variável, e essa variável não foi já pré-definida, não foi estipulada o tipo, o próprio compilador vai gerar uma mensagem de erro, ou seja, ele não vai dar sequência à compilação. Então você não vai ver um erro durante a execução, né? Porque o programa não vai nem executar. Você vai ver um erro, vai ser informado de um erro durante o processo de compilação. Lembra? Gerar o bytecode para depois a máquina virtual, né, rodar. Legal? Vamos ver alguns tipos. Claro, tipos primitivos, tipos básicos. Como tipo primitivo, a gente entende aquela informação mais usual. São habituais de outras linguagens de programação também. O tipo booleano, boolean. Né? O tipo booleano, pessoal, ele recebe dois tipos de informação. Verdadeiro ou falso. True ou false. Então, é muito usado em condicionais, onde você vai comparar se tal comparação é verdadeira ou falsa, né? Então, ele só recebe esses dois valores. Char, com relação a caracteres, e aí nós vamos ter, né, o tamanho dessa cadeia de caracteres, que a gente chama de string. Então, está voltado a caracteres. Opa. A parte numérica, que pode ser valores inteiros ou valores reais. O valor inteiro, o nome já diz, né, não aceita decimais. E o valor real aceita, o que a gente chama de ponto flutuante. Aqui você vai ver que tanto dentro do inteiro, como dentro dos reais, nós vamos ter algumas variações quanto ao tamanho. Qual é o número máximo que eu consigo agregar, né? Se ele é um short, se ele é um long, tá? Eu não quero entrar muito nesse mérito, isso está no material, está no materialzinho, tá? Dá uma lidinha lá, né? O importante é como a linguagem vai tratar isso, perfeito? Bem, então vou criar essa definição da variável e definir de que tipo essa variável é. E aí, outra parte importante para a gente dar sequência, que a gente vai ver os laços de repetição, a tomada de decisão, né? Entender os operadores, desde operadores matemáticos como operadores lógicos. Alguns, amigão, são tranquilo. É igual ao que você usa, sei lá, no Excel da vida, mas sempre tem uma característica ou uma ou outra que é diferente. Pode pegar a gente de jeito. Eu imagino, e isso vai acontecer, tá? O teu concorrente que vai fazer essa prova, vai prestar essa prova, ele deu uma olhada, poxa vida, mas é muita coisa. Ah, isso eu conheço, isso de repente eu conheço. E aí vai cair um tipo de operador, vai cair uma sintaxe de uma linguagem que ele não tem uma noção. Até porque é uma quantidade grande. E aí? O como seguir com a questão? Se você não está nem entendendo que tipo de comparação está sendo feita. Veja, algumas você pode tirar de letra, né? Outras, se você não souber, você vai cair do cavalo. Acompanha comigo. Vamos lá. Operadores matemáticos. Adição, subtração, multiplicação e divisão.
Pô, dado. Eu chamo atenção para o resto, tá? Aonde você vai colocar algo assim. Um determinado valor, um determinado número, sinal de porcentagem, não é calcular 10% de 3. Não. É o resto da divisão. Pega o 10, divide por 3, dá 9 e o resto é 1. Resultado dessa operação, umzinho. Ok? Então você vai ver que se o cara não conhece, tá? Tudo bem que é um sinal que você vai encontrar em outras linguagens, mas aí vai o conhecimento, a bagagem de cada um. Eu estou tratando com colegas leigos e estou tratando com colegas... Não, pô, professor, isso eu já sabia. Vai lá, avança, né? Eu tenho que crescer junto. Então, operador matemático, a única surpresa aqui foi o sinal de porcentagem que representa o resto. Que mais? Operadores relacionais. Poxa vida, desde a época de escola eu sempre me atrapalhei, professor. Quem é o maior, quem é o menor? Lembra lá do 7 ou do 4? Maior, menor, maior, igual. Sim, porque na matemática você tem isso. Procura aí no teu teclado. Você achou esse sinal? Não, né? Não. Então o maior igual você representa assim. O menor igual. Olha a curiosidade. O igual. Alguns vão dizer, ih, professor, tem erro na apostila. Você digitou 2 vezes o igual. Não. A ideia de comparação é igual. Sim, porque um sinal de igual é usado para uma atribuição. A variável valor recebe, é atribuída a ela o valor 10. Então, como é que eu escrevo isso? Variável valor recebe o valor 10. Eu não estou perguntando se o valor é igual a 10. Não, porque igual é assim. Isso é uma ideia de repasse, uma ideia de atribuição. Ok? Aí eu gostaria que o aluno entendesse que esse sinal, ele para nós vai representar um não. Um não. Tá? Nesse caso, eu estou perguntando se é não igual. Esse aqui eu estou perguntando se é igual, né? Se é bem igual. E esse aqui eu estou perguntando se é não igual. Não igual, você entendeu, né? É a ideia do diferente. Então você vê que começam a surgir algumas diferenças para outras linguagens que de repente o aluno já viu, já ouviu falar, usa, conhece. Tem que conhecer o operador que é usado em Java. Ok. Que mais? Operadores lógicos. O OU, pipe. O E comercial. E a negação? Pá, a negação você já tinha visto, né? Já tinha dito para ti que isso é um não. Não igual e aqui um não. Aqui simplesmente um não. Ok. Até aí, beleza. Fácil de associar. O legal vai ser a hora que a gente colocar isso na prática. Na prática não, porque a gente não vai programar, né? Claro, de repente você pode criar um programa para testar, mas não é o propósito. Na prática, mostrando a estrutura, resolvendo uma questão. Aí vai ficar legal. Então agora a gente vai ver com vocês o que a gente chama de estruturas. Inicialmente de decisão, uma tomada de decisão. Chega num certo ponto e aí? Vai para lá ou vai para cá? Qual decisão você toma? Né? Já entendeu, né? Aqui para nós é a figura do if, o C, mas nós temos uma outra que é o switch case, tá? Mas vamos por partes, vamos lá. Vamos começar vendo estruturas de decisão. As estruturas de decisão são utilizadas para controlar o fluxo de execução dos aplicativos, possibilitando que a leitura da instrução siga caminho alternativo em função da análise
de determinada condição. E por isso que a gente viu os operadores condicionais, maior, menor. Com elas, é possível condicionar a leitura de uma instrução ou de um bloco, né, uma sequência, a uma ou mais condições que precisam ser satisfeitas. Beleza. A nossa primeira estrutura, if. O se, né? Ou se, if, else. Se não. Em algoritmo, né, quando o pessoal monta um fluxograma, o pessoal apresenta a ideia do if assim. Um losango. Esse losango leva você para cá ou leva você para lá. Caso verdadeiro e caso falso. Aqui você tem a pergunta. Aqui eu quero que você entenda assim. Eu vou colocar a instrução, o if. Vou criar a expressão booleana, né? Vem cá. Valor é maior igual a 10. Tu concorda que esse tipo de operação vai gerar um resultado ou verdadeiro ou falso? Se verdadeiro, vai executar aqui na sequência, ó. Abriu chaves. Vai executar o bloco do código 1. Caso contrário, é o senão. Senão, ele vai executar o bloco de código 2. Então, lembra sempre isso. Uma condição ou vai dar verdadeiro ou vai dar falso. De acordo com a situação, caso verdadeiro, segue. Caso falso, executa o else. E aí, alguns colegas colocam, né, que tem o tal do else if. Que, na verdade, o else if é apenas um encadeamento de ifs. Se não, faz outra pergunta. Se não, faz outra pergunta. Mas a lógica é a mesma. Ok? Então, eu coloco if, else, dá para entender de boa. Agora, esse encadeamento de ifs, coloca lá, se não faz isso, se não faz aquilo, se não que ele faz outro. Tu concorda que dependendo da quantidade, começa a complicar até visualmente? Existe aquela estrutura de indentação, né? Um recuo, dizendo que uma depende da outra, né? Então eu vou criando recuos, tá? Mas visualmente complica. Então existe uma estrutura que é mais bonita, tá? E aí, nossa prova não é prática, mas você vai ver que muitas vezes numa prova prática, o examinador, você pode fazer através de um caso, pode fazer através do outro, mas ele vai ver, opa, ficou mais organizado, ficou mais legível. Então uma estrutura mais bonita acaba pontuando mais para você. E isso numa prova prática. Aqui é apenas saber que existe uma alternativa. Estamos falando da estrutura switch. A estrutura switch, ou switch case, é uma forma simples de se definir diversos desvios no código, a partir de uma única variável ou expressão. Havendo uma variável com diversos valores possíveis e sendo necessário um tratamento para cada um deles, o uso da estrutura do if, else, se torna confusa e dificulta a leitura desse código. É aquela atrapalhação, né? Aquele encadeamento gigante. Mais bonito. Nesse caso, a clareza e a facilidade estão do lado da estrutura switch case. Vamos dar uma olhadinha? Olha lá. Public class, primeira class. Public static void main string args. Acabei de definir uma variável valor como sendo int, inteiro, e atribui ela o valor 0. Ok? E aí eu crio, em vez de criar um if, questionando, se é tanto, se é tanto, se é tanto, eu crio o quê? Um switch. Switch dentro da variável valor, que nesse caso é 0. Caso 1, vai fazer isso. Caso 2, vai fazer isso. Caso 3, tá? Caso, ou seja, caso o valor é 1, system.out.print, ele vai imprimir e pular uma linha,
valor igual a 1, que não é o caso. A instrução break faz parte. Eu diria que ela termina a sequência do caso, do case. E aí, não é, pulou, não é, pulou. Se fosse 2, ele ia imprimir, ó, ia trazer para a tela, né? Valor 2, syst out, print ln 2. E assim por diante. Esse break desse case, esse break, caso nenhuma seja atendida, não é nenhum, nem 2, nem 3, default. Isso é para aquele que sobrou. System out print ln, nenhum dos 3 valores. Pronto, montamos aqui uma estrutura switch, também chamada de switch case. 2 estruturas de tomada de decisão. Legal? E agora a gente vai ver estruturas de laço, ou estruturas de repetição, de looping ou repetição. Acompanha comigo. As estruturas de repetição também são conhecidas como laço ou loop e são utilizadas para executar repetidamente uma instrução ou bloco de instruções enquanto determinada condição estiver sendo satisfeita. Qualquer que seja a estrutura, a gente vai ver o for, vamos ver o while, né? Qualquer que seja essa estrutura, ela contém 4 elementos fundamentais. A parte de inicialização, a parte de condição, o corpo, a própria, né, instrução, o que deve fazer, o que deve repetir, e a iteração, ou seja, o próximo nível, passar para o próximo nível. Tá? Agora, como isso se apresenta, vai depender do tipo de instrução de repetição que eu vou usar. Por isso, vamos começar vendo aqui while. O enquanto, né? O enquanto. Esse termo é utilizado para construir uma estrutura de repetição que executa repetidamente uma única instrução ou um bloco, claro, posso criar várias, abrindo e fechando as chaves, vai ser executada enquanto uma expressão booleana for verdadeira, enquanto a condição for atendida, vamos dizer assim. Professor, a definição é sempre complicada. Eu não entendo. Claro, a prática dá para você uma visibilidade maior. Mas o problema é que eu corro o risco, veja, eu corro o risco de na prova ele mostrar a instrução e você interpretar. Legal. Ou eu corro o risco de ele mostrar apenas o conceito. Então, temos que acostumar o ouvido com as definições. Ok? Bem, agora vamos ver na prática. Vamos lá. Public class, primeira classe. Public static void, main string. Né? Toda essa parte aqui já virou padrão. A definição da classe e a definição do método principal, main. Agora começa, ó, abriu aqui. Agora começa a brincadeira. Definir o x como inteiro e valendo 15. Ó, vou até colocar aqui no cantinho, ó. Houve uma variável x e eu atribuí a ela o valor 15. Enquanto x, que é 15, menor do que 18. X é maior que 18? Sim! Faça. Syst out printer, você não pode entrar. Então vai aparecer uma mensagem. Imagina assim uma lista para uma festa. Aí a pessoa informou a idade. E se essa idade for menor do que 18, ó, nessa festa você não entra, nessa festa você não entra, ok? Então vai aparecer, você não pode entrar. Legal. Próxima instrução, porque aqui, ó, abri e aqui eu fechei. Opa, aqui, ó, aqui eu fechei. Então, todo esse bloco faz parte dentro do while. Aqui é a tal da iteração. Professor, o que é x mais mais? Alguns colegas poderiam fazer assim, ó, x recebe x mais 1.
que é o tradicional. Agora, isto é uma liberdade que a linguagem permite de você dizer que é x mais, né, é ele mesmo, mais 1. Como se estivesse agregando, acrescentando mais 1 ao x. Se eu estou agregando mais 1 ao x, x vale 16. Então ele terminou aqui, voltou para a condição. Agora, 16 é menor que 18? Sim. Você não pode entrar. E aí agora ele pega esse 16 e soma mais 1, 17. Terminou aqui, volta. X menor que 18? Sim. Imprime. Você não pode entrar. Agrega mais 1. 18. 18. Volta para cá. 18 é menor que 18? Perguntinha simples. 18 é menor que 18? Não. Não, é igual. A pergunta é menor. Menor. É menor? Não. Sai. Sai desse loop. Claro que para nós aqui não segue, não faz mais nada. Mas ele poderia perguntar, após a execução dessa instrução while, quantas vezes apareceu a mensagem na tela? Quando ele saiu? Qual é o valor da variável valor? Né? São situações que ele pode perguntar. É uma interpretação, entendimento de como funciona o laço. Ok? Entendemos a figura do while. Enquanto aquela condição for atendida, faça, repita, repita, repita. Perfeito? Legal. Bem, agora, eu gosto muito, particularmente eu curto muito a estrutura for. O laço for é uma estrutura de repetição compacta. Seus elementos, né, de inicialização, condição, interação, são reunidos na forma de um cabeçalho e o corpo é disposto em seguida. O que você deve fazer é em seguida. Mas está tudo logo no início, essa inicialização, condição e iteração. Veja, o laço for e o laço while são apenas formas diferentes de uma mesma estrutura básica de repetição. Qualquer laço for pode ser transformado em termos de um laço while e vice-versa. Então, não é que existe uma maneira única. Pode ser escrito usando o while ou pode ser escrito usando o for. Então, do mesmo modo que um laço while, se a condição de um laço for já é falsa, logo na primeira condição, se fizer, as instruções contidas em seu corpo jamais serão executadas. Então, como é que é a história? Olha só. Parte inicial que a gente nem entra mais no mérito. Tu lembra que aqui, logo em seguida, eu me encarregava de definir a variável? Eu dizia que x recebe 0. O interessante é que agora eu consigo fazer isso dentro da própria instrução for. Apesar de estar dentro da instrução for, isso é executado a primeira vez. Então, defini que o x é inteiro e o x vale 0. Ó, x é menor do que 0 é a condição. Ó a iteração. Uma iteração vai acontecer da próxima vez que eu passar aqui. Então, x é menor que 0? Sim. Imprime o valor. O valor mais x. Mais x. E aí, na sequência, agrega mais 1. Claro, né? Começamos no 0, vai ser o 1, vai ser o 2, vai ser o 3, e até ele chegar ao 1000. Chegou no 1000, 1000 é menor que 1000? Não. Aí a condição libera você do laço. Então ele fica nessa repetição enquanto a condição for atendida. Mesma história, mas de uma forma mais enxuta, já que tudo está informado diretamente na instrução for. Legal? Compreendemos? Bem,
Eu gostaria de convidar vocês agora a resolver algumas questõezinhas, algumas que a gente selecionou para que você pudesse entender um pouco mais, tá? Selecionei duas questões bem representativas desse assunto. Acompanha comigo. Só para lembrar os amigos que todas essas questões foram tiradas de prova. Todas. Sequência? Todas. Só que, claro, a tua banca, a CES Gran Rio, ela não tem uma bagagem sobre toda essa matéria. Não tem. Então tivemos que recorrer, ESAF, FCC, CESP, tudo que é banca. Né? Olha, foi um trabalho árduo. Acho que tem 2 ou 3 tópicos que a gente não achou questões. Não tem. É situação meio inédita, vai ser surpresa o que cair. Mas de resto, tudo a gente conseguiu relacionar a uma questão de prova. Acompanhe aqui para a gente fechar esse bloco. Olha essa primeira. Acerca de programação orientada a objeto, usando Java, que é uma linguagem orientada a objeto, uma linguagem compilada, analise as seguintes assertivas. O Java contém 3 tipos de instruções de seleção. Assinale. Seleção, tá? Entenda-se tomada de decisão. Você tem a repetição e a decisão. If, seleção. For, decisão. For, repetição. While, repetição. If, decisão. While, repetição. Assim como tem o while, tem uma variação do while, do while. Mas, claro, do while também vai ser repetição. Repetição. Switch, decisão. Else. O else sozinho não existe. Existe o else if. Else if. Ou if else. Ok? Mas um se não sozinho, difícil, não tem. If, boa. If else. Eu diria que é a mesma, né? Ele podia colocar o else if para pensar que é uma outra. Mas do jeito que ele colocou, sinceramente parece a mesma. E switch, boa. Então, na verdade, a única que dá margem é a letra D. Então, assim como o do while é uma variação, o else if é uma variação do if. Então, foi considerado aqui mais uma. Então, resposta para nós, letra D de dado. Vamos lá? Mais uma. Ó, essa já vai exigir a gente pensar um pouquinho mais. Acompanha. Analise o trecho, o código a seguir. Public class, public static. Como não dá nenhuma situação de erro, eu nem vou me preocupar com essa parte inicial, tá bom? O que ele quer mesmo está aqui, ó. A variável i recebe nesse momento 1. Ok? E é uma variável do tipo inteiro. E aí? I é menor que 10? 1 é menor que 10? Sim, cai aqui. Syst.print ln, só que em vez de imprimir o i, ele imprime mais i. A gente viu que i mais ou mais i dá no mesmo. Dá no mesmo. Então, na verdade, eu estou pegando ele mais 1. Ele mais 1, 2, é o primeiro que eu imprimi. Ok? Ó, Syst.print, não o valor do i, mas o i, ele mesmo mais 1. Ele mesmo mais 1, 2. Então, começamos no 2. Começamos no 2, risca. E agora? E agora, terminou aqui, cai de novo. Não vai reiniciar, claro que não, né? Senão ficaria um loop eterno. Mas vai ter o seu incremento. Que é o quê? Ele mesmo, mais 1. Ele mesmo mais 1, 2 mais 1 é 3. Ok. E agora? Agora, na hora de imprimir, eu faço o quê? Esse ele mesmo mais 1. Na hora de imprimir, eu imprimo 4. Eu não imprimo 3.
Eu não imprimo 3. Então, eu imprimi o 4. Ok. 2, 4. 2, 4. Tá bom? É agora a hora da verdade. Terminou aqui, cai aqui. Quando cai aqui, ele vai perguntar, vem cá, e aí? É menor que 10? Sim. Se sim, agrega mais 1. 4 mais 1, 5. Segue. Imprime, só que imprime ele mais 1. Imprimiu 6. Imprimiu 6 e não o 8. E não o 8. Ok? Veio para cá valendo 6. Comparando aqui, valendo 6. 6 é menor que 10? Sim. Se sim, faz o quê? Né? Opa. 6 mais 1 gerou 7. E na hora de imprimir, agrega mais 1. O 8. O 8. Voltou para cá e comparou. 8 é menor que 10? Sim. Se sim, 8 mais 1 deu o nosso 9. E na hora de imprimir, ele pega o 9 mais 1, que aí deu 10. Deu 10. E agora ele volta para cá valendo 10. E a pergunta é, 10 é menor que 10? 10 é menor que 10? Não. Saiu do for. Saiu do for. Ok? Saiu do for. Se aqui no final tivesse pedindo para imprimir a variável i, o i está valendo nesse momento 10. Ok? Legal. Legal. Então você vê que muitas vezes a pessoa, como aqui tinha i menor que 10, então vai chegar até o 9. Não pode chegar no 10 nunca. Então as pessoas já riscaram onde tinha 10. Riscou a errada. Resposta é B. Mas se aqui comparou ser menor, como é que chegou no 10? Porque aqui dentro ele fazia um acréscimo. Então ele passou por aqui valendo 9. Só que ele passou valendo 9. E aqui ganhou mais 1 e imprimiu o 10. Imprimiu 10. Resposta B de bola. B de bola. Bem, com isso, fechamos o primeiro bloco. Fechamos a parte de Java. Voltaremos na próxima aula falando um pouquinho do Python. Beleza? Python 3.6. Nosso próximo assunto. Aguardo vocês. Até a próxima.